Salve o racional superior, salve o mundo racional. Salve o racional superior da terra, o Senhor Manuel Jacinto Coelho. O ser pelo qual nós dedicamos uma vida inteira para divulgar as suas lições, os seus ensinamentos, para divulgar a presença deste ser especial entre nós, muito além de um ser humano comum. O Senhor Manuel Jacinto Coelho prova e comprova através dessas centenas de relatos que não é deste mundo. Muito embora aparentemente igual a todos, mas as provas e comprovações aqui relatadas, registradas e ficarão registradas por décadas ou por séculos, que Manuel Jacinto Coelho jamais foi aquilo que os olhos nos permitiam ver, um ser humano frágil, um ser humano delicado e bondoso, muito além dos nossos olhos, um ser superior, e só mesmo sendo superior para lidar com seres inferiores da forma correta, na linguagem correta, com o tratamento adequado para cada um. Eu hoje começo o programa de número 49, o encontro racional de número 49, para falar das experiências da nossa irmã Kátia Silva, para falar da beleza da sua jornada e da simplicidade dela. Kátia começou de uma forma incrível e esses relatos só nos ajudam a refletir que muitas vezes não é a quantidade de livros que faz você entender ou ver o mundo superior. Muitas vezes é o preparo que a natureza já traz no ser humano, a sensibilidade, a leveza e o vínculo com o primeiro mundo, com o mundo racional. Para conhecer um pouquinho da história da Kátia Silva, eu chamo ela aqui para conversar com vocês. Seja bem-vinda, Kátia. Salve, salve. Salve o Racional Superior, salve Wilson, saudações racional a todos e a todas. Meu nome é Kátia, sou do Paraná, estudante da cultura racional, dos livros Universo e Desencanto, o livro da paz, da concórdia universal, da nossa origem de ser racional. Verdade. Eu agradeço muito o convite para participar deste canal racional, contar um pouco da minha trajetória com a cultura racional. Eu tenho ouvido assim, muitos dos relatos dos pioneiros da época do Sr. Manuel e dos novos estudantes, que são relatos assim, maravilhosos de vivências racional, que emocionam, né? Emocionam a gente e que comprovam toda a grandiosidade da cultura racional. Assim, quem está chegando agora na cultura racional tem essa oportunidade, né, através desses relatos, conhecer um pouco do trabalho racional e as suas comprovações feitas lá atrás pelos pioneiros, né, da época do pai, do Sr. Manuel, que foi um trabalho muito grande de construção, de alicerce da fase racional, porque a obra ela não estava pronta ainda, né? E hoje nós estamos vendo a evolução aí da fase racional cada vez mais, né? E também parabéns, né, pelo trabalho racional que você vem fazendo aí na Europa, de divulgação do livro Universo em Desencanto, da cultura racional, e por este canal racional que está aí aberto aos estudantes para darem os seus relatos, né?
E tem uma coisa que você fala, Wilson, que eu acho muito bonito quando você se refere, né, à caravana racional da Suécia. Então, passa assim uma força racional. E eu vejo isso algo muito bonito, muito lindo. Parabéns para você. Esse trabalho, Kátia, do lado de cá, ele acaba nos ensinando muita coisa, né? Eu acho que quando a gente fala de divulgação de cultura racional, o intuito, a intenção do estudante é sempre o mesmo, né? De divulgar a fase, de fazer com amor, com carinho, né? Dentro das suas possibilidades, né? Mas na verdade, quem está fora do país, né? Assim, eu sei que é muito difícil para quem está no Brasil visualizar isso, mas a gente fica literalmente sozinho, né? Então tem as meninas lá nos Estados Unidos que fazem um trabalho maravilhoso, estão sozinhas lá, batalhando, né? Então tem estudantes na Alemanha, na Irlanda, na Inglaterra, cada um nas suas batalhas, né? E são verdadeiras batalhas porque cada dificuldade de cada país, né, que a pessoa enfrenta, não só na parte energética, né, para quem está ouvindo, quando a gente fala a palavra energético, é o espiritual, né, que vocês conhecem na linguagem do mundo, né? No meio racional a gente fala o energético, né, das energias. Então essas batalhas que esses estudantes enfrentam são diferentes, né? Cada país e cada povo e cada processo, né, é diferente. Então, para mim, é uma lição muito positiva para a gente que divulga fora do país e, ao mesmo tempo, é mais importante para quem está no Brasil, para ver que é possível ser feito, né? Então, você não precisa estar dependendo de 1000 pessoas para fazer um trabalho que você pode fazer sozinho. Às vezes você vai fazer uma viagem para um país ou mesmo para um estado no Brasil e você está com as suas preocupações, ou por exemplo, como tem estudante aí no Brasil, viu, Kátia? Sozinho na cidade, sozinho no estado, e fala, poxa, eu não conheço ninguém aqui, minha caravana sou só eu, né? E o pessoal fica realmente inseguro, né, de fazer um trabalho de divulgação. Então essa lição que a gente aprende do lado de cá, número 1, é que é possível ser feito, né? A gente só precisa mesmo do alto para poder nos dar essa força, né, esse apoio. Número 2, que é óbvio que a união faz a força, então quanto mais os estudantes estiverem unidos, né, se ajudando uns aos outros, a gente vai cada vez mais longe, né? Hoje a gente está unido com Portugal, né? A gente é muito satisfatório para a gente de saber que os livros em português estão indo para Portugal, sabe? Tem livro indo para a Inglaterra, que foi recentemente, para a Irlanda, que foi há um tempo atrás, né? E poxa, que bacana, né? E isso vai dando força pra gente, porque cada vez que a gente consegue entregar um livro, você sabe disso, que você vê isso no Brasil, no dia a dia, né? Quando você entrega um livro, dá uma alegria muito grande, né? E quando você vê uma caravana, e eu gosto muito de ressaltar isso, eu acho que das caravanas, mas isso é uma visão pessoal, né, Kátia? Das caravanas do mundo que eu conheço, a que mais mexe comigo do meu coração é a de Portugal, porque eu acho que pela história de Portugal, né, pela história da cultura racional em Portugal, desde os anos 80, né, eu fico muito triste que a gente não tenha dado mais atenção a Portugal durante esses anos todos, sabe? E hoje, quando a gente vê os livros em português subindo, não só comigo, tem outras pessoas que eu conversei também do Brasil, que participaram desse encontro que você está participando, que enviaram o livro para Portugal também, muitos estudantes que vêm fazendo isso, mas eu acho que a gente tem que intensificar isso, porque Portugal fala português, né? Então isso tem realmente que ter a nossa atenção, né? De quem está fora do Brasil está sozinho, não tem apoio, né? Não tem caravana, não tem banda, então é muito importante que os estudantes do Brasil, sempre que puderem, né, que vê um estudante fora do Brasil, lembra disso, lembra que eles estão sozinhos, né, que precisa de apoio, né. O apoio não precisa ser dinheiro, não precisa ser livro para enviar, não precisa ser nada, é só mesmo compreender que essas batalhas que eles estão enfrentando, né, são realmente muito duras. Por exemplo, tem países, Kátia, que são muito assim acolhedores, né, que abrem o braço para a cultura racional, e tem países que é mesmo uma batalha de você
ir para as ruas, né, divulgar nas ruas, entregar os livros nas ruas. Então, eu bato palma para todos aqueles que lutaram, né, pela divulgação internacional, né, no Brasil, porque tem gente fazendo isso no Brasil, enviando livro para o exterior, né, procurando soluções para enviar. Então, é tão legal que a gente vê um movimento que começou lá atrás, como você mesmo falou, né, um movimento que começou pequenininho, né, e hoje a gente vê rodando o mundo inteiro, né, Kátia? Sim, a evolução da fase racional, né? Está aí. Mas e a Kátia começou quando com a cultura racional? Quando é que chegou o livro na tua mão? Chegou em 1983. Chegou através da minha irmã. Mas antes, eu vou contar, né, um pouquinho da minha história e percepções com a cultura racional, bem lá do começo, né, na infância. Eu vou falar um pouquinho de mim. Tá? E também lembrar assim, que o senhor Manuel, ele gostava que as pessoas falassem, né? Contassem os seus relatos, e também está no livro, né, o Racional Superior, dizendo que todo estudante de cultura racional tem algo para falar de suas vivências na leitura do livro Universo Sem Cantos, né? Sempre tem alguma coisa para falar. Então, com 5 anos de idade, eu comecei a me observar, assim, de dentro para fora, que eu era dentro e fora. Eu deitava na cama e ficava querendo entender, né, do que eu era feita. Eu ficava olhando para o meu corpo, eu queria saber como que eu surgi. E se não tivesse o espelho, né, eu não saberia como eu era, a minha aparência. Eu ficava com isso na minha cabeça, eu ficava com essas perguntas. E conforme eu crescia, eu queria saber mais. Aí eu ia para minha mãe, perguntava para ela, né? Aí ela dizia que nós surgimos do pó. Só que para mim faltava, não fechava isso, sabe? Não completava. Do pó, mas como assim, né? E eu era uma criança e eu estava já querendo saber da minha origem, olha. Aí de 6 para 7 anos, eu tive um sonho. Que eu entendi com a cultura racional que foi influência da fase racional, né? Já foi uma influência aí. Eu via um homem todo de branco, ele pairando no céu, né? Flutuava. E esse homem, ele falava comigo, ele falava na minha cabeça. Eu escutava a voz dele, né? E ele dizia assim, que foi aberta uma porta no céu e toda a humanidade vai passar por essa porta. Mas primeiro vão ter que subir os degraus. E eu ficava procurando, eu olhava isso no sonho, sonhando, procurando a porta, os degraus, só que eu não via. Eu só via esse homem pairando no céu, todo de branco, e ele falando comigo, conversando comigo na minha cabeça, né? E conforme eu crescia, eu continuava com essas indagações. Eu ia na igreja com a minha mãe, terminava a missa, eu corria lá atrás para falar com os padres, para perguntar da origem, mas eles não tinham resposta para me dar, né? Eles não tinham. Aí, em 1983, que foi o ano que eu conheci a cultura racional, através da minha irmã. Ela estava morando em São Paulo e conheceu a cultura racional e enviou pelo correio 2 panfletos, divulgando, né, o conhecimento racional. Aí eu li aqueles panfletos, tudo, aí li lá, elétrico e magnético. Eu só lembro assim essa parte, sabe? E aí eu entendi. Como eu estava na escola estudando, né, estava ali na 6ª série, eu entendi que era para quem já estava indo para a faculdade. Aquilo não era para mim naquele momento. Eu associei aquela informação que eu estava tendo, que eu estava lendo ali, de um conhecimento, que era relacionado a um curso superior. Então não era, né, naquele momento não era para mim. Claro. Só que assim, eu tinha questões de saúde,
Eu era uma pessoa assim muito doente, né? Eu tinha questões respiratórias, uma bronquite asmática alérgica muito grave, e isso se agravou. E os meus pais, principalmente a minha mãe que cuidava de mim, não sabia assim o que fazer mais, né? O tratamento que eu estava fazendo não estava resolvendo, porque eu não melhorava. Eu tinha uma crise atrás da outra e tomava uma quantidade enorme de medicamentos, né? Que eu anotava assim em 2 folhas, né? E vivia internada com crises muito agressivas, né? Da parte respiratória, não podia lavar uma louça, varrer uma casa, não podia tomar banho na água fria, o meu cabelo era bem curtinho, né? E porque me dava crise de ficar internada e eu respirava mais pela boca, meu nariz era totalmente fechado, né? Aí veio assim na minha cabeça, começou a vir na minha cabeça para me escrever para minha irmã, contando tudo que eu estava passando, né? Com relação à saúde. E ela me escreveu, ela me respondeu, né? Escreveu uma carta dizendo que ia me enviar um livro, que eu ia ficar curada. Aí quando eu li né, isso lá na carta, eu fiquei assim, se esse livro vai me curar, ele é de Deus. Ele é de Deus. De tão lapidada que eu estava, eu entendi que o livro era de Deus. Aí quando chegou o livro, eu fiquei muito feliz. Eu li ali meia hora, fiquei impactada assim, no meu sentimento, por todas as minhas indagações, por tudo que eu tinha passado, o sofrimento. Eu nunca tinha lido um assunto, né, antes, um assunto que era inédito para mim, né, que existia um outro mundo superior, né. Eu senti algo novo chegando em mim, no meu corpo, como se fosse energia mesmo, né? E depois da leitura eu fui falar com a minha mãe para contar sobre o livro, o que eu senti. Ela ficou feliz por mim, né? E eu deixava o livro à mostra para quem fosse em casa. Aí fui divulgando, fui falando do livro, fui falando para a família, né? Para as pessoas, né? Porque eu estava muito, muito feliz. E eu fui seguindo na leitura. Só que assim, começou a ter umas notícias na TV, lá na época, de coisas enganosas em São Paulo. E a minha irmã estava em São Paulo e a minha mãe ficou com medo. E associou ao livro, né? E eu comecei a ficar também com medo, que ela ficou falando. Porque o livro também, da cultura nacional, eu tinha as observações também, né? Que ele mexia com a minha cabeça. Quando na hora da leitura eu ficava diferente. E eu depois comecei a fazer comparação. O livro da escola eu não sentia nada, né? E o livro da cultura mexia com a minha cabeça. E com essas notícias, né, na televisão, e minha mãe com medo, eu me afastei um pouco. Só que observando, tem a minha outra irmã. E quando chegou o livro, eu falei para ela do livro, né, da cultura nacional, falando que eu falava assim, que é um livro de um outro mundo, um homem de outro mundo, e ela começou a ler e não parou, ela seguiu na leitura, né? Mesmo com essas notícias na televisão, e isso eu fiquei observando ela, né? Uhum. Que essa firmeza dela, né? Aí, com essa observação, eu voltei, eu acabei voltando para o livro, né? Voltei a ler novamente. E também observava no livro uns pontinhos prateados, no papel mesmo. Aquilo me chamava a atenção, que era diferente. E também via correr pontinhos prateados, assim, nas letras, né? Pelo livro, pelas páginas. E isso foi me prendendo mais à leitura. E eu fui em frente, né? O meu pai, ele fumava muito, e me dava crise de asma. Aí ele ia lá fora para fumar, para não me prejudicar. Só que eu sentia, né, o cheiro forte, eu ficava ruim. Aí eu pedi no livro ao Racional Superior que ajudasse ele a parar de fumar, que era um vício, ele disse vício desde jovem, né?
E quando foi um dia, minha mãe chegou perto de mim e falou: Kátia, tem uma coisa, né? Algo para te falar, né? O seu pai, ele parou de fumar, né? Ele largou o cigarro. Eu fiquei muito feliz. Uma comprovação para mim: olha, o Racional Superior atendeu o meu pedido, né? Aí teve outro momento também, que lendo o livro, né? Pela primeira vez. No começo dá muito sono, né, Luiz? Dá muito sono na gente. Não só no começo, não. Eu lembro da salinha, por exemplo. As leituras na salinha, o que eu vi de livro caindo, o pessoal apagando. O pessoal lutando pra ficar acordado. E olha que era só uma leitura de 1 hora, né? O pessoal segurando e caindo livro, bambeando. Você lembra disso, né? Então não é só no início, não. No meio também. Então, aí eu gostava de ler no quarto lá dos meus pais. Eu ia pra lá e ia ler. Né? E o sono, aquele sono, eu segurando, mas não teve jeito. Minha cabeça caiu virada assim, em cima do livro, né? Eu virei a página e a minha cabeça caiu de lado, né? Em cima da página. E de repente a minha cabeça começou a ler ali na parte dos fluidos. Eu não tinha lido ainda, porque era a primeira vez que eu estava lendo. E eu tinha virado a página e caí com a cabeça, porque eu estava o sono assim, muito pesado. E tá lá os fluidos aqui do fértil, aqui da substância do ser humano. Aí nesse momento, o meu pai entrou no quarto e me acordou. E falou assim pra mim, né, vai dormir no seu quarto. Mandando eu ir dormir no quarto. Aí eu levantei, né, a cabeça, assim, olhei pra página e vi que eu tava... a minha cabeça tava lendo o livro. Eu achei aquilo interessante, né? Porque eu não tinha lido, né? Eu vejo até que... Né, eu tô fazendo aqui umas anotações. Porque quem está ouvindo a gente, né, a gente tem 2 tipos de público, né? Quem é estudante novato, né? E o pessoal que não é estudante ainda, que é curioso, né? Então, eu acho que para falar um pouquinho da linguagem de quem é curioso, e falando na linguagem que eles entendem da espiritualidade, a cultura racional, ela ativa uma área muito comum para quem é espírita, médium, né? Que está acostumado a falar com as energias e ver as energias, né, as entidades, e os orixás, né, os espíritos. E a gente que é da cultura racional, a gente está ligado numa energia diferente. E eu sei que parece até mesmo prepotente e arrogante dizer, né, mas na verdade a palavra médium quer dizer metade, né? E quem está acima de tudo isso, né? Eu estou falando para o pessoal que não entende, viu, Kátia? Então, o pessoal que não entende acima do médium acha que essa etapa da espiritualidade, do espiritismo, é a etapa máxima, né? Mas na verdade existem outras etapas acima dessa. Então, quando a gente fala que o médium é a metade, o estudante de cultura racional está ligado em outros planos, né? Outros planos muito acima do plano do médium, né? Então, quando ela fala com relação à leitura inicial dela, que ela via essas luzinhas, né? Isso é um relato interessante e comum para algumas pessoas que também leram, né? E vendo essas luzes correndo no livro. Eu vejo 2 assuntos interessantes nessa parte que você fala das luzes, porque tem estudante que era analfabeto, né? Que não sabia ler e escrever, e que foi aprender a ler seguindo a luzinha, viu? Seguindo a energia que ia correndo no livro. Eu já ouvi esse relato. Que interessante. Sim, interessante, sim. olha. E não tem um relato de uma pessoa que aprendeu a ler no livro que só conseguia ler o livro, né? Tem vários relatos assim. Isso eu acho super interessante. A segunda parte... o poder, né? A segunda parte que da eu acho... energia racional. Sim. A segunda parte que eu achei interessante, que você falou sobre, desde pequena, ver esse homem voando de branco, né? Então você já mostra que a sua... Tipo o sonho, né? Sim, o sonho. Que a sua... Que não é sonho, né? Na verdade não é sonho. A sua... Sim, foi influência mesmo da fase racional. Porque eu ia conhecer o livro, então eu já estava sendo preparada pela natureza. Exatamente. E eu falei... já tinha questões, né? Engraçado que eu falei sobre isso essa semana, né? Aqui na Suécia,
sobre isso, porque às vezes as pessoas estão tão preparadas para o livro e não fazem ideia, né, do seu grau de conexão com o livro. Então, ela não sabe que na estrada dela, da vida dela, nas idas e vindas, né, ela já tinha alguma ligação, às vezes, com o próprio Racional Superior da Terra ou com o livro, né? Então, algumas pessoas que participaram, por exemplo, de movimentos depois de 1935 da Tenda, né, que voltam para se ligar na energia racional. Então, é muito interessante que a gente faça essa análise de que algumas pessoas como você, que começam a ler o livro ou antes de começar a ler o livro, já estão em contato com o Racional Superior. Isso é muito importante, porque o que mostra claramente que você já vinha preparada para pegar no livro, né? Essa é a minha leitura. Não sei se você concorda com isso, mas quando eu vejo que você já viu um homem de branco voando, né, e que você já entra na cultura racional com essa certeza de dizer, então, se vai me curar é Deus, eu vejo que você está muito preparada no início da tua jornada. Você não acha que é um preparo? Sim, com certeza. Com certeza. Nasci para me conhecer, né? Na verdade, toda a humanidade ela vem sendo preparada pela natureza aí, né? Como o Racional explica no livro. A natureza teve um trabalhão aí de preparação da humanidade, que lá atrás não tinha instrução nenhuma. Então a natureza veio desenvolvendo um pensamento filosófico, científico, né? E a parte intelectual, nós chegamos na civilização, tudo isso para a fase racional. E uns são mais lapidados que outros e chegam mais cedo na cultura racional, né? Mas todos vão chegar, né? E mais preparados também, né? Não é só chegar mais cedo, mas mais preparados, né? Sim, bem verdade. Interessante isso. Você vê que esse avanço, para quem está ouvindo, que é da mediunidade, que é de Umbanda ou é espírita, né? Essa etapa de mediunidade que aparentemente já faz parte do seu dia a dia, você que é espírita, médium, né? Que tem a sua vidência já ativa, a sua vidência é de um campo, né, que ou ele é ligado ao elétrico ou ele é ligado ao magnético, né, ou a ambos. A visão de quem lida com planos superiores, ela é trabalhada de uma forma diferenciada. O Racional Superior até fala que existe preparo para tudo, né? No Espiritismo tem preparo, e a energia racional também. Mas você nota que algumas pessoas que já entram na cultura racional, já entram com esse estágio de evolução, Kátia, que é muito mais avançado, né? Essa é a minha comparação para que a gente possa entender o que eu estou querendo ilustrar aqui. Você entra na cultura racional já com essa sensibilidade do seu aparelho, né? Da sua natureza para a energia racional. E outras pessoas entram na cultura racional, às vezes com a mesma estrada de mediunidade, né? ou do centro espírita, ou da Umbanda, e tem a dificuldade de ligar nessa energia, né? Então é interessante a gente ver que não é a quantidade de livros, né, que faz esse preparo, mas a natureza em si do ser humano, o grau de evolução dele, para ele poder se ligar a algumas vibrações superiores que ele deveria passar anos e anos tentando. Algumas pessoas não conseguem, você sabe disso, né? Elas passam anos e anos sem ver nada. E outras pessoas em meses, ou no seu caso dias, já começam a ver a energia racional. Quando eu vi aqueles pontinhos, mas eu entendo assim, que foi uma forma, né, de me prender na leitura. Porque eu fiquei um pouco balançada, porque chegou o livro, aí começou a ter aquelas notícias, a minha mãe preocupada com a minha irmã, ficou com medo, ficou falando, aí eu comecei, ela me influenciou, né? Eu estava ali começando. E eu comecei a fazer até comparação, porque o livro, ele mexia com a minha cabeça. Ele era diferente, diferente do livro da escola, né? Por quê? Porque ele estava mexendo na minha parte racional, né? Na minha célula racional. Sim. Do corpo, que é a glândula pineal, né? Começou o desenvolvimento, é diferente, olha, isso é muito lindo. Com quantos anos você estava com essas dúvidas? Acordando para a origem.
Hã? Com quantos anos você estava com essas dúvidas? Quando começou as notícias e você sentiu que o livro era algo diferente para você, que você tinha... Não, o livro chegou aos 13 anos, veio um panfleto. Aí a minha situação de saúde agravou, onde veio na cabeça de eu escrever para minha irmã. Aí a minha irmã escreveu falando que ia mandar esse livro. Então eu comecei a ler para 13 para 14 anos. Mas a partir dos 5 anos que eu já comecei a me observar, eu comecei a me enxergar de dentro para fora, como se fosse 2 em 1. Como se eu estivesse dentro desse corpo. Olha, eu tinha 5 anos de idade. Que coisa! Então já veio preparada, já veio sensível para isso, né, Kátia? Tinha que conhecer, é a oportunidade agora, né? Mas a minha pergunta foi o seguinte: em que momento que você ouviu essas questões de São Paulo e qual era o assunto que te deixou em questionamento com relação ao livro, né? A forma que você sentia nesse período também, de 13 para 14? Ou não? Sim, há 14 anos. Eu estava começando a ler, o livro tinha chegado, né? E começou a vir essas notícias na televisão, no jornal, né? De coisas enganosas lá em São Paulo. Eu não lembro mais exatamente do que se tratava, o que era realmente. Mas não tinha a ver com a cultura racional, não, né? Ou tinha? Não tinha a ver com a cultura racional, mas a minha mãe, né, ficou com medo, porque a minha irmã em São Paulo, novinha, ela também tem a história dela, né? Ela foi morar, saiu, né, assim, de casa, foi morar com a minha tia em Santos, São Paulo, e depois foi para São Paulo e conheceu a cultura racional. Então, ela que foi a pessoa que trouxe o conhecimento para a família, para toda a família. Foi ela que trouxe. Então, ela também tem a história dela, que é bem bacana também, o relato dela. Legal. Mas então, aí com essa questão de saúde, eu estava muito fraca, né? Eu tive até que parar de estudar, não tinha mais força para ir para a escola, né? Então, com essa questão de saúde, já com o livro na mão, já... lendo, né? O retiro, o racional, ele orientou a minha irmã, né? Que para eu ir morar com ela lá, para ir para São Paulo, porque aqui não tinha estudantes em Maringá, né? Não tinha estudantes, era 1984. Então era mais difícil de tratar, eu estava fraca, então era muito importante eu estar junto dos estudantes, trabalhar para a fase racional na divulgação do livro, e assim a saúde ia melhorando. E de fato eu fui ganhando força. A cultura racional, ela me levantou da cama, ela mudou a minha vida, é a minha maior alegria, né? Então, eu vejo assim, quanto maior o número de estudantes da cultura racional, maior a força da energia racional, né? E a minha irmã, ela continuava enviando, né, para a família os livros da cultura racional. Ela chegou até a enviar para o meu irmão, um irmão meu que morava em Nova Londrina, onde ele estava, isso lá atrás, né? Então, o livro vinha vindo para cá, né? Para essa parte aqui, né, do norte, mas já tinha estudantes em Londrina, só que a gente não tinha contato, não sabia, né, que tinha estudantes lá. Mas a natureza vai trabalhando aí, né, vai fazendo as negociações, né, conforme vai chegando o livro, vai tendo o campo, ele vai se abrindo, né. E a divulgação seguia naturalmente, de forma sutil, né? A minha irmã ia mandando os livros. Aí em 1985 eu fui, né? Conforme a orientação do retiro, eu fui morar em São Paulo com a minha irmã, e ela morava em Osasco. Lá eu conheci a Fanfarra Racional de Osasco, né? A minha irmã era integrante da Fanfarra, que era composta por estudantes de todas as idades, né? Criança, adolescente, né? Assim, pessoas adultas, pessoas mais velhas, idosos, meninos, meninas. Então aquilo tudo me chamou a atenção, porque era tudo novo para mim, né? Qual é o tamanho da fanfarra? Você lembra? De 20, 30, 40 pessoas? Não, eu acho que tinha umas 30 pessoas. Acho que por aí, umas 30.
Era uma fanfarrinha, era muito Não, bacana. grande, Muito grande. 30 bacana. grande, não é pequeno, não. Não, eu tô falando assim, né? Mas eu não lembro. Era, não sei, acho que uns 25, 30 pessoas, por aí, né? Era bem. Aí eu conheci a Livraria Racional de Osasco, e depois lá na frente eu fui colaborar lá, né? Uns meses lá na frente. Então, mas a vontade era conhecer o seu Manuel, né? Porque quando no começo da leitura, né? Tem lá a descrição do nome dele, eu comecei a ter o Homem do Outro Mundo, né? O livro do Outro Mundo. Então, quem é esse homem? Eu queria conhecer o seu Manuel, né? Então, aí a minha irmã mostrou uma foto dele. Eu tremi na base. Eu fiquei com muito medo só de ver, de olhar a foto dele, né? Mas depois eu fui entendendo que aquele medo não era eu. Parecia um imposto de mim, né? Depois eu entendendo isso, eu parei de ter medo, pronto. Eu acho que ele que fez eu entender isso, né? Essa questão aí, né? Do medo. Aí tinha a SPALD em São Paulo, que é a Escola Superior de Paz Universo e Sem Canto. A minha irmã participava lá, né? E aí ela me levou junto uma vez para conhecer a escola. Acho que, não me engano, ficava na Consolação, em São Paulo. Aí eu fiquei admirada por ter professores de cultura racional. Era tudo novo, eu estava conhecendo. Eu falei, nossa, que maravilhoso, né? Conhecendo os estudantes. Aí surgiu a oportunidade de ir para o Retiro Racional em fevereiro de 1986. Né? Aí eu falei, vou conhecer o São Manuel agora, né? O homem do outro mundo. Vou conhecer. Aí fomos de carro com 5 pessoas. A estudante que estava dirigindo, ela estava bem cansada. E aconteceu um fato, né, na trajetória, que ela só no trajeto, né, de Osasco para o Rio de Janeiro, para o Retiro Racional, que ela contou só quando chegou lá, né. E o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo dormiu no carro. Estava em 5 pessoas, ela estava na frente, tinha um estudante atrás, e estava o irmão dela atrás e eu e minha irmã atrás. Peraí, eu falei certo? Ela estava na frente e tinha um estudante na cadeira da frente e eu, minha irmã e o irmão dela atrás. E ela estava muito cansada. E, se eu não me engano, acho que o rapaz, o estudante que estava, ele acho que não sabia dirigir. Eu não sabia, né? Minha irmã, ninguém, né? E ela dormiu, todo mundo dormiu no carro. Ela debruçou em cima do volante. Aí, quando ela acordou, estava em cima do 160, né, km/h, descendo a Serra das Araras. Então, nós chegamos lá no Retiro Racional sãos e salvos, né, com essa comprovação racional. Você sabe que essas jornadas assim de quem está protegido pela energia racional são as mais interessantes. Você vê que a energia do racional superior protege o estudante, né, os estudantes, de formas às vezes muito discretas. Às vezes eles nem notam, né, que estão sendo ajudados, né. Em alguns casos teve gente aí até eu lembro de um relato do Severino, que ele falou que ele estava preocupado com combustível, que ele não tinha condição de parar mais em nenhum posto, era o último posto, e a gasolina rendeu além do que deveria render para ele poder chegar em casa. Só chegando na casa dele que a gasolina foi acabar, né? Você vê que... Você vê que... Aí, então, mas é tudo muito sutil. Então, para a pessoa às vezes notar... Muita gente fala assim, mas eu não tenho relato, né? Nunca notou que teve ajuda, né? Em momentos diversos da vida. Então, às vezes são mais sérios. Às vezes você vê que a pessoa realmente teve uma ajuda e é muito nítido. Às vezes não é tão nítido, né, Kátia? Às vezes é bem delicado, é bem sutil e a pessoa não nota, né, que está sendo ajudada, né? Sim, é verdade. É tão natural, né? Natural. Você nem percebe, né? Exato. Você vai perceber depois, né? Às vezes nem percebe. Então, não. Às vezes nem percebe. A natureza tá fazendo essa ajuda de uma forma tão delicada, né? E a pessoa às vezes está passando por alguma coisa
e não sabe o que está por trás, né? Não sabe que tipo de ajuda está acontecendo. Às vezes a pessoa está doente, ela se cura e não sabe. Às vezes a pessoa ia passar por uma situação séria, grave, e foi evitado, né? Ela comenta que perdeu uma viagem, perdeu um passeio, ou de repente perdeu uma oportunidade de ir para algum lugar e não sabe que foi evitado alguma coisa. Então, com o tempo você vai saber, né? Que aquela viagem que você ia fazer, ou aquele evento que você ia participar, né? Que foi bom que você não participou porque aconteceu algo assim. Eu vi algo ontem da minha mãe mesmo falando que ela estava quase aceitando, né, sair de casa, e ela falou, não vou sair, né? E de repente, pouco tempo depois, né, caiu sem previsão, né? Caiu uma chuva, alagou tudo e congestionou tudo. Então são coisas sutis. Se você não notar, se não tiver uma atenção para isso, às vezes uma coisa pequena, uma orientação pequena dessa já é uma ajuda, né, Kátia? Sim, verdade, porque tá lendo o livro Universo Desencanto, tá a favor da natureza. Então a pessoa está sendo olhada, está sendo assistida, sendo cuidada, né? Verdade. E vai cortando, vai evitando assim muita coisa que às vezes a pessoa tinha que passar, já corta, né? Só por estar estudando, né, o livro, está sendo a favor, né? Está colaborando consigo mesmo a favor da natureza. Então já tem esse amparo, né? Então, aí lá no Retiro Racional, quando eu cheguei lá, aí eu vi os 3 poderes. Aí eu lembrei que eu tinha sonhado também com aquela casa quando eu estava em Maringá, ainda em 1974. Né? Ali eu vi o homem de branco dando volta em torno da casa, e depois ele ficava preso lá dentro da casa, né? E também via filas enormes, né? Para um atendimento assim, espiritual. Então eu acho que foi um preparo para a minha ida lá também, né? Então eu tive esse sonho, né? Acho que de preparação, né? Vendo os 3 poderes, e lembrei, vi a casa no sonho direitinho, né? Interessante, né? Você era bem novinha, né? Sim. Foi em 1984, isso. E aí, mas só que assim, eu queria saber onde ficava o seu Manuel, né? Que eu queria ver ele. Aí a minha irmã me mostrou lá a varanda, a casa dele, tudo. Aí eu corri, né, pra lá, né? Fui dar salve, né? Saudar ele, tudo. E ele sentado ali, né? O tempo todo com a mão espalmada, a mão direita espalmada, saudando o tempo todo as pessoas, né, com toda aquela atenção, né? Só que assim, eu queria chegar perto dele, né? Eu queria ir lá falar com ele, né? E aí toda hora eu ia lá, né? Eu tava com 15 anos. Aí toda hora eu ia dar salve pra ele, né? Aí depois eu comecei a sentir, lá no retiro, eu comecei a sentir que eu ia ficar no retiro, eu não ia embora. Eu comecei a sentir isso, mas só que assim, eu não aceitei. E eu comecei a falar aqui na minha mente, eu conversava na minha mente, mas direcionada para ele, sabe? Não que eu estivesse lá indo falar com ele, não, é dentro de mim, na minha mente, que eu ia embora, que eu não ia ficar ali, né? Que eu ia passar pelo portão e ir embora. Mas isso já era porque eu ia morar lá, né? Eu já ia, porque na segunda vez que eu fui lá, já foi me dito que eu ia ficar lá, eu ia morar no retiro, ia colaborar muito lá, né? Então, mas eu já estava sentindo isso antes, mas tudo ao tempo, ao preparo, né? Tem um preparo para as coisas acontecer, né? Para na hora certa acontecer. Antes do tempo não dá certo, eu não estava preparado, né? Ainda. Então, ele acho que respeitou isso, né? Eu não sei se era acompanhante meu, não estava aceitando, né? Se estava tendo alguma negociação aí,
Mas eu comecei a sentir que eu ia ficar e comecei a conversar na minha mente que eu não ia ficar lá. Deixa eu fazer embora, só uma vírgula rapidinho para quem está ouvindo e não sabe a origem das palavras do meio racional, né? Acompanhante, para quem está ouvindo que é da linha de Umbanda ou médium, né? Alguns usam termos dessas entidades que são obsessores, né? Cada um trata de um jeito, né? Mas o acompanhante, a palavra já diz, aquele que te acompanha, né? Mas necessariamente não é algo positivo, pode ser algo também negativo, né? Então, desses dois lados que existem, né? Como a gente já falou no início, do elétrico e do magnético, da esquerda e da direita, o positivo e o negativo, né? O positivo aparente e o negativo. Então, quando ela fala que o acompanhante, né, que ela estava sentindo o acompanhante, a influência do acompanhante, ela está falando disso, dessa energia que está ao lado dela, né, com medo ou fugindo, né, dessa energia ou dessa luz. Pode continuar. Então, a cultura racional, assim, ela participou lá na Marquês de Sapucaí com a cultura racional, né, com o livrão. Né? Então chegou um momento de ir para Sapucaí e todo mundo foi, porque o seu Manuel mandou, né? Ele mandou. E foram bastante estudantes. Eu lembro, eu estava lá, eu estava sentado na arquibancada. Você foi? Ficamos na quadra 6, lá na Apoteose. Eu estava sentado, eu, meu pai e minha mãe lá em cima na arquibancada. Poxa, mas olha, foi muito bacana. Uma arquibancada toda de estudantes da cultura racional, todo mundo de branquinho, né, com aquela alegria, estava todo mundo feliz. E chamou a atenção dos jornalistas que estavam lá embaixo, perto da chegada, lá, né? E que a gente chamou tanta atenção que eles começaram a olhar para nós. Foi muito bacana isso, né? Eu gostei muito, fiquei assim. Eu estava conhecendo tudo, né? Tinha 15 anos e já estava participando, né, dos movimentos, assim, né? Da fase racional. Já fui logo para também participar lá na Marquês de Sapucaí, mas divulgando, né? Ali a cultura racional. Você conseguiu nesse período dos 15 anos, você conseguiu entrar na varanda e conversar com ele diretamente? Ou demorou um pouquinho para conseguir contato? Então, foi nesse momento, né? Agora, dessa primeira vez que eu fui, né? Então, voltando lá da Marquês de Sapucaí, a gente chegou lá por volta das 4h30 da manhã, né? A gente chegou lá no retiro. Eu vinha dormindo no ônibus, né? Muito sono, muito cansado. Aí, quando eu vi a varanda cheia de estudantes, que estava iluminada, eu corri para lá. Eu vi a oportunidade ali, né, de entrar e ficar ali pertinho dele, né? E foi o que aconteceu. Eu entrei na varanda e fiquei ali pertinho dele, ali no tribunal. Aí eu ficava só observando, né? Observando ele ali alegre com os estudantes. E o respeito, o carinho de todos por ele ali, né? Que me chamou a atenção, né? E o carnaval estava passando pela TV, pela extinta TV Manchete. Não sei se você lembra, né? Lembro. E ele estava ali, né? Com os estudantes ali, né? Todos assistindo tudo. Aí eu comecei né? Eu vendo ele, né? E eu comecei assim, né? A observar, a analisar como que eu ia fazer para chegar nele, né? Já estava traçando um trajeto ali, né? Só que eu comecei a sentir novamente, que ele estava sabendo que eu queria chegar nele, né? Que estava analisando como que ia fazer isso para acontecer. E eu comecei, como se fosse uma comunicação, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Eu comecei a sentir que ele sabia que eu já ia chegar nele, como se ele estivesse permitindo ali, né? Que eu fosse até ele. E quando chegou a hora de todos começarem a sair, aí eu entrei na contramão.
Entrei na contramão e fui direto nele. Aí abracei ele. Eu cheguei bem pertinho dele, né, do rosto, agradeci por estar ali, agradeci por ele, agradeci pelo conhecimento, né, e fui falando com ele. Aí eu vi que ele também estava conversando comigo. Eu falei, ele está falando comigo, vou parar para ouvir ele, né? E lembro, né, mas só que assim, ele parou também, né, eu parei, ele parou, mas eu lembro que ele me abençoou, né, que é abençoada pelo mundo racional, né? Sim. E, nossa, isso eu fiquei tão feliz, né, por aquele momento. Aí todos foram liberados para ir embora para suas casas, né, que naquela época só saía do retiro com a liberação do senhor Manuel, né? Enquanto ele não liberasse, ninguém saía do retiro e todo mundo aguardava, né? Respeitava o momento da liberação dele, e ele abençoava todo mundo e desejava uma boa viagem para todo mundo, né? Então naquele dia nós fomos liberados e eu fui a viagem toda lembrando dele, do jeitinho dele, dele olhando para a gente. E depois disso eu passei a sonhar com ele. Eu sonhava com ele, né? Corria para ele, abraçava nos sonhos, né? Não tinha empecilhos, né? De chegar. Por exemplo, teve um sonho, né? Que eu vi, eu sempre na natureza, assim, no verde, eu via, né? Via aquele rio, as águas, via ele em pé do outro lado, ele de chapéu. Tem até uma foto dele com a roupa meio que bege, parece ele com chapéu, tudo. Eu vi ele em pé do outro lado, eu ficava, como que eu vou chegar nele? Eu estou desse lado do rio, né? Aí, de repente, eu estava do outro lado do rio, não sei se eu levitava, eu corria, abraçava ele. Então, eu sempre fiquei tendo sonhos com o seu Manuel, né? E tinha uma coisa muito bacana, que era o olhar dele, né? O olhar dele era diferente. Parecia que a gente via através dos olhos dele, assim. Era algo familiar, sabe? Via longe, uma saudade. É a origem, né? É a origem, né? Aquele olhar bondoso, amoroso de um pai, um olhar universal, né? Eu acho tão bonito a gente lembrar desses momentos, que são momentos que a mente, ela felizmente preserva, né? Momentos únicos das nossas experiências com o Racional Superior da Terra. E eu queria dar uma palavra de consolo, de apoio para quem não pegou esse período, né? Eu conheço algumas pessoas que falam, né, que adorariam ter conhecido e abraçado e beijado. Eu acho que da mesma forma que a Kátia teve desde pequena essa sensibilidade de ver as energias, né, de ver o racional superior, e ela sabe que não é sonho, né, o que ela teve. Então a pessoa que hoje está estudando o livro Universo dos Encantos, que quer ter essa oportunidade, é só você se dedicar na sua concentração, fechar seus olhos, e você certamente vai fazer uma conexão, vai fazer um contato e vai aumentando isso gradativamente, né? Lentamente. Você vai cada vez mais ficando mais seguro da presença do mundo racional, da presença dos habitantes do mundo racional, da presença dos habitantes do astral superior na sua vida. Então não se abalem, né? Se vocês aí estão ouvindo e não têm essa oportunidade, né? É que ela não acabou. É só que o mental e o material, né, são duas batalhas, né? O material, ele precisa do toque, do contato, né, do abraço. E o mental, a conexão com o mundo superior, ela independe da matéria, do corpo físico. Então é muito fácil você se entregar para essa questão energética, para a questão do mental, né, de ligar o seu raciocínio ao racional superior, e nesse contato você já está em contato direto com ele. E com o tempo você vai aumentando isso aos pouquinhos, e vai conversando, e vai melhorando o diálogo, e começa a sentir a vibração, e começa a sentir as respostas. Então isso é um processo, né? Para alguns rápido, para outros mais demorado, mas o processo no fim é igual para todos, né? Que é alcançar a origem.
Sim. Porque assim, no livro, a pessoa lendo, ela já vai conhecendo o senhor Manuel, né? O racional superior, o autor do livro, porque ela está em contato com a origem, então ela vai já tendo essa conexão, né? Com a energia racional, porque tudo são as fases, né? Eu estou aqui contando assim a minha história lá atrás, que eu tive, né? Essa oportunidade, um merecimento do pessoal daquela época de ter conhecido, né? O senhor Manuel, né? Só que a obra, o conhecimento é esse contato que a pessoa tem com ele também. A pessoa lendo diariamente, está com o livro que é da nossa origem. A pessoa está sendo assistida, o racional, né, está ali junto da pessoa, os habitantes do mundo racional, e o próprio livro dá as comprovações racionais para a pessoa, vai dando, né? Porque são as fases, né, Wilson? Lá atrás, o começo, né? A trajetória, enquanto o senhor Manuel estava aqui em pessoa, né? Na matéria. Ele terminou a missão dele, mas entregou o conhecimento para a humanidade, a cultura racional, que é a nossa, o nosso contato com a origem, é a nossa volta com a origem. E na leitura do livro, a pessoa tem assistência aí de 5 potências, que é o racional superior, a cultura racional, a natureza, a energia racional e a energia elétrica, auxílio do pensamento. Então, a pessoa não está sozinha. E os habitantes do mundo racional, tem uma parte do livro que eu li que me emocionou muito, que os habitantes, né, do mundo racional estão para lá e para cá, estão aí levando a fase racional, estão no firmamento, aparecendo no mundo inteiro, e quando a pessoa, e o livro é deles, e quando a pessoa abre o livro para ler, eles vêm dentro da casa da pessoa e começa a desmaterializar o habitante que está dentro da cabeça. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que lindo isso. Então, esse é o contato, é o amor racional, o amor da origem, né? Aí, para a humanidade, né? A energia racional é uma energia natural, então é muito mais fácil a pessoa se ligar ao mundo racional do que se ligar ao próprio elétrico e magnético, né? É muito mais natural, né? Então ela na fase racional, com o livro na mão, que é o livro da fase racional, esse contato já é um grande passo para a conexão, né? Agora, o que é belo mesmo é a participação deles na nossa vida, né? No dia a dia, né? Na presença do dia a dia, nos momentos que você precisa, né? Na verdade. Sim. Então, aí quando eu voltando, chegando em Osasco, né, novamente, aí nos encontros de divulgação racional do livro, com os estudantes, aí eu comecei a ouvir o pessoal falar da mão do senhor Manuel, que era macia como uma pluma. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, porque eu cheguei perto dele, né, abracei, mas não prestei atenção na mão, né, no que eles estavam dizendo ali, né? Então, aí eu fiquei assim, eu vou ter que pegar na mão do senhor Manuel, né? Porque eu não lembrava, né? Eu não tinha observado quando eu apreciei ele, né? Aí teve surgiu a oportunidade de colaborar, né, na Livraria Racional de Osasco, né? Em 1986. Eu colaborei lá, né? Colaborava durante a semana e divulgava na praça aos sábados, e divulgava em porta aos domingos.
E veio uma comunicação do Retiro Racional para todos os estudantes irem na TV Bandeirantes e levarem o primeiro volume, né, que o senhor Manuel tinha sido convidado para ser entrevistado pelo apresentador Wilton Franco, porque ele tinha ido lá no Retiro, conversado com o senhor Manuel, né? Aí marcou o senhor Manuel ir na Bandeirantes, né? Foi em agosto de 1986, né, daquele ano. Aí eu fui com o estudante, nós fomos de Kombi, esse estudante era o Benê. Inclusive, ele deu um relato aqui no seu canal, um relato muito bacana, né? Que ele é pioneiro da fase racional, né? Em São Paulo. Então, aí eu falei, agora é a oportunidade, né? De eu pegar na mão do seu Manuel. Aí vamos, né? Você já vinha traçando isso já desde o início, né? Então você estava tentando achar um jeito de chegar, né? Porque o senhor abraçou ele, eu queria chegar perto dele, cheguei. Que aí falaram que a mão dele é macia. Aí eu falei, não, então eu vou ter que sentir a mão do seu Manuel, vou ter que sentir, né? Aí tá, aí na Band ali com os estudantes, aí eu senti alguém, né, com a mão no meu ombro, eu olhei, era o Wilton Franco. Aí ele disse, é um prazer revê-los. Aí eu fiquei assim, eu não conhecia, né? Só que eu entendi, né? Eu entendi perfeitamente que era a cultura racional, porque nós representamos a cultura racional, né? Então ele estava se referindo a isso, né? A cultura racional. Aí nós entramos no pátio e tinha um auditório. Então, e quem conseguiu, tinha muitos estudantes lá, né? Então entrou também um tanto de estudantes no auditório, né? Lá. Eu não conseguia entrar, né? Não conseguia entrar lá. Então fiquei lá fora, né? Eles montaram um sistema de cordas, tudo para a chegada do seu Manuel e a comitiva, né? Dele, os estudantes que acompanhavam ele, né? Aí na sua chegada, nossa, foi tão bonito vendo ele chegar. E eu queria chegar na corda, mas não consegui, porque tinha muitos estudantes, fiquei para trás. Não teve jeito de eu chegar na corda, porque eu queria chegar na corda e chamar ele, né? Pai, olha a minha cabeça, pai. Eu tinha que... Não, tava com 16, mas era assim, como se fosse uma criançona, né? Aí ele chegou, né, tão bonito ali, altão, tava até diferente da primeira vez que eu vi ele lá, né, no retiro, na cadeira, parecia mais velhinho, e ali ele tava alto, assim, né, parecia mais jovem, né. E isso é relato, deixa eu fazer uma vírgula aí, isso é um relato comum também, a gente gravou alguns, né, das mudanças do corpo, do tamanho, né, e da aparência dele. Isso é algo interessante para falar. Tinha momentos que estava mais alto, momentos que era menor, mirrado, né, magrinho, às vezes grandão. E é muito interessante. Eu lembro de eu estar na porta da Composer e olhar para cima e ele ser do tamanho da porta, né? Então você vê que é uma coisa que muda. A minha lembrança dele ali naquele corredor da salinha, né? A Composer era um pouco mais para a direita, né? Do lado direito da salinha, mais umas 2 salas para baixo, eu acho, onde ficava lá o Porfírio com o computador. Quando eu abri aquela... da escada. Sim. Acho que depois da escada, né? É depois ou antes da escada? Acho que depois, né? E aí bateu na porta, eu fui abrir a porta, eu olhei para cima, era do tamanho da porta. Então, Nossa, que bonito, hein? É interessante... Você Manuel, meu Deus! Não, é interessante que muda de tamanho, né? Tem tanta gente falando sobre isso, né? Tem dia que tá maior, tem dia que tá menor, tem dia que tá com uma feição, tem dia que tá com outra, né? Então é interessante isso. Pode continuar. Aí, com a chegada dele, todo mundo cantando a música, né? Ilumina eu, meu Pai, quem te conhece balança, mas não cai. Nossa, mas que emoção, muito, muito bonito, sabe? Ele sorrindo, com toda aquela atenção ali para todo mundo, né? Saudando, muito, muito bacana. E aí, né, entrou tudo, aí começou o programa e tal, né? Aí nós, estudantes, assistimos ali do lado de fora, que eles montaram um esquema com televisores, né, lá fora, pra gente assistir, né? E a banda ficou ali também, de São Paulo, né? Tocava, né?
tocava ali, né? E a gente estava acompanhando tudo pela televisão lá de fora. Só que na minha cabeça estava assim, como eu não consegui chegar perto dele, eu já estava montando, né, analisando que quando terminasse o programa eu ia correr para segurar na corda. Já estava assim. O teu plano, você vai aprimorando o plano, né? Porque assim, eu queria chamar ele de qualquer jeito para pegar na mão dele, né? E assim que terminou, imediatamente eu corri pro outro lado da corda, né? E fiquei segurando ali. Eu falei, daqui ninguém me tira. Eu agarrei na corda e do lado que o seu Manuel ia sair né, lá de dentro, que eu vi ele entrando com a comitiva, então ele vai sair com a comitiva e eu vou chamar ele. Aí tá, quando o seu Manuel saiu, ele saiu dentro do carro com os vidros todos fechados. Aí eu fiquei eu falei, não vai dar mais. Mas quando o carro dele chegou perto de mim, minha vida com o carro, quando chegou perto, sabe o que ele fez? Meu Deus, olha, ele abaixou os vidros do carro do lado que ele estava ali, abaixou e estendeu a mão dele para fora, para que eu pegasse na mão dele. E assim eu fiz. Quando ele estendeu, eu estava chegando perto de mim, abaixou o vidro, ele estendeu a mão, eu peguei na mão dele. Mas também você perturbou ele tanto com a ideia de que queria pegar na mão o tempo todo, ele recebeu esse pensamento umas 1000 vezes, né? Ele falou, tá bom, eu vou parar lá para você. Ele abaixou, olha, uma multidão de estudantes. Ele sabia que eu queria pegar na mão dele. Isso foi uma comprovação que ele me deu. Sim. Uma comprovação, olha, que lindo. Aí quando eu fui tirando a mão, né, que eu peguei na mão dele, quando eu fui retirando, já veio segurança e esmurrou meu braço, né? Achou que eu ia agarrar ele, né? Mas doeu, mas eu não dei bola, porque eu tava tão feliz que eu peguei na mão dele. E isso é assim, o poder dos poderes na Terra, né? Deus enxergando cada um por dentro, né? Você fala de um momento que foi o meu primeiro momento com ele, foi pegar na mão dele, né? Então eu acho legal você falar sobre isso, porque a memória que ficou para mim, eu pequeno mesmo, chegando no retiro, pegar a mão dele e beijar a mão dele, né? Então a minha primeira lembrança dele foi justamente pegar nessa mão e sentir que era um travesseiro, né? Bem fofinha a mão dele. Macia. Macia. Então, aí seguindo com os trabalhos, né? Aí divulgando nos bairros, pelas cidades de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E em 1987 comecei a participar na banda Racional. Acho que já era banda. Que teve um momento, assim, que você pateava a banda de Santa Mara, a banda lá no centro, na Consolação, aí o seu Manuel mandou unir, juntar as duas, né? E lá no Retiro, era tudo separado, né? Tocava separado as bandas. Depois o seu Manuel mandou formar a banda União. Tocar todo mundo junto, mas eu lembro que era uma banda por vez para tocar para ele ali na varanda, né? Então eu comecei, né, segurando bandeira, depois eu fui tocar tarol, caixinha e por último a lira, né? Foi assim, todo um processo, né? Todo um processo. Então você quer dizer que São Paulo, por exemplo, tocava primeiro, por exemplo, depois vinha Rio, depois vinha Curitiba, né? Então cada estado tocava separado, era isso? Isso. Isso. Eu presenciei isso lá, né? Eu não era da banda ainda, mas nas confraternizações lá no Retiro Racional, a banda tocava, cada estado tinha cidades, tinha suas bandas. As bandas entravam tocando no retiro, né? E quando ia lá na varanda tocar para o seu Manuel, aí cada banda tinha a sua vez de tocar, né? É isso aí que você falou. Tocava São Paulo, depois tocava Minas. Depois que ele mandou unir, formar a banda União Racional. Eu não lembro da formação da banda, mas eu lembro da fanfarra do Rio de Janeiro, né?
Então, eu não lembro desses desfiles serem isolados, né? Serem separados, não. Essa parte eu não lembrava, não. Eu peguei essa parte. Eu cheguei em São Paulo em 85, né? Fui conhecendo os estudantes. Foi todo um processo, né? E a banda, tudo, né? E peguei essa fase, né? Aí em 1988, o seu Manuel veio em São Paulo novamente. Era, acho que inauguração da livraria de São Paulo, da Nova Barão. Acho que teve uma mudança é que eu não lembro mais direito. Acho que era embaixo, foi para cima. Eu não tenho assim muita lembrança, né? Mas ele veio em São Paulo, aí nós fomos recebê-lo no aeroporto. E ele ali com os estudantes, sempre sorrindo, né? Saudando todos, muito gentil. Só que teve um momento assim que eu não estava mais vendo ele, né? Que eu não lembro dessa parte. Eu não estava mais vendo o seu Manuel. E fiquei olhando e procurando onde que ele está. Aí quando eu olhei do meu lado esquerdo, estava o seu Manuel sentado no carro, no banco de trás. Aí eu falei, o senhor aqui, eu estava te procurando. Fiquei ali com ele um momento, só eu e ele com a mão, sorrindo, ele estava sorrindo assim para mim, acenando assim, com a mão direita, já que ele ficava lá no retiro o tempo todo com a mão espalmada, né? E ele estava ali sorrindo para mim, então eu tive um momento com ele ali, só eu e ele. Esse momento, até uma senhora ver e correr na direção do carro falando, pai, o pai. Aí ela entrou na minha frente assim, né, com tudo, pai. Aí ele, muito, muito gentil, muito educado, abaixou a cabeça, cumprimentando ela, sorrindo para ela, aí olhou para mim, né, inclinou, saudando e olhava para ela, assim, com todo aquele carinho. Aí as pessoas foram chegando, né, e assim eu fui indo para trás, né, fui ficando para trás. Mas isso é um momento também que eu tive com ele, ali em São Paulo. E depois teve ele deu uma palestra, eu não lembro mais o local, né? Fomos assistir a palestra do senhor Manuel, aí ele esteve lá na livraria. Então foi muito bacana a ida dele em São Paulo em 1988, né? Eu acho que esse vídeo do aeroporto que você falou tá no canal. A gente tem ele aí, o momento que ele chegou em São Paulo. Eu só não sei se é no mesmo período do Hilton Franco ou se foi esse segundo que você narrou, mas tem no canal, sim, ele chegando no aeroporto. Ah, tá. Entendi. Em 86, né? Ele teve, depois de 88. Então, em 1989 a gente seguia com os trabalhos de divulgação do livro, nas caravanas, com a banda União Racional. Teve uma viagem para o Retiro Racional que o pai mandou, lá no Retiro Racional que nós fomos, o pai mandou a banda União Racional divulgar em Madureira. Era assim um evento com várias bandas. Eu acho que era uma comemoração, eu não lembro mais, né? Mas a Cultura Racional participou, estava lá também, né? Foi um trabalho muito lindo e vi pessoas, quando a banda passando, né, tocando, eu vi várias pessoas chorando, com pessoas que não eram estudantes, chorando ao ver a banda União Racional, porque toca no sentimento da pessoa, né? Toca no ser racional, né? Ali é uma corda, né? Uma corda, assim, né? Foi muito bonito. E depois nós voltamos para o Retiro, a banda enorme, né? Então muito lindo, né? Então o senhor Manuel, ele também, ele orientava, ele direcionava os locais, né? Também para
para divulgar, né, o livro ali, Universo em Desencanto. E em 1990, em outubro, né, eu e a Pavana, nós fomos ao Retiro Racional. Chegando lá, a gente decidiu ir saudar o pai primeiro, antes de tudo. Aí, né, fomos lá na varanda e tal, só que ele não estava lá na cadeira, né? Aí eu falei, o pai não tá aqui, né? Aí a Pavana viu, ele tá ali no varandão, né? Ela falou. Aí eu peguei a mala e saí correndo, né? E ela veio junto, né? Pra ir cumprimentar o pai, né? Porque assim, eu tinha uma naturalidade, né? De quando eu vi o São Manuel, eu corria para chegar nele, né? Mas isso era assim, de forma natural, né? E aí ele estava ali nos passarinhos, né? Virou e veio atender a gente, veio sorrindo, sentou na cadeira ali, na frente, né? Da porta, de uma cadeira dele que ficava ali também, né? Aí estendeu a mão pra gente, né? Beijei a mão dele, abençoou pelo mundo racional, a Pavana também. E tinha umas pessoas ali também que estavam ali no varandão, mas não tinha chegado perto dele. Aí quando viu que nós fomos, esse pessoal também foi lá cumprimentar, né? O senhor Manuel, né? Só assim que a gente percebeu que ele já estava, parece que meio assim, diferente. Ele parecia que não estava assim, mais ali. Estava, mas ele como se desligasse, sabe? Cumprimentar, parece que ficava distante, né? Aí no final do ano, né, de dezembro desse ano, de 90, né, todo mundo vai para o retiro pelo aniversário, né, do seu Manuel, 30 de dezembro, e para a confraternização. Aí, e quando eu vi ele, né, que ele estava bem diferente, ele estava magrinho, né? Isso em 90? Então eu entendi ali, 1990, dezembro de 1990. Isso. Em que mês? Ali, que mês? Dezembro, o final do ano, né? Que vão todos para agradecer, comemorar o aniversário dele, né? Saudar ele. Então, aí vendo ele tão diferente, ele magrinho, chega ao ponto de ser carregado no colo, tudo, né? Então, assim, é um baque, assim, né? Assim, mas eu entendi que ele estava passando, assim, ele tinha encerrado a missão dele, né? Na verdade, porque ele falou que quando ele terminasse a obra, ele ia embora, né? Ele terminou a obra e entregou para a humanidade. E mesmo assim, naquela época, tinha muita gente que, além de não entender esse processo, né, de transformação e do tempo, existem vários ângulos para a gente avaliar isso, né? Vários ângulos. Eu acho que qualquer convite que a gente faça com relação às nossas certezas, existe sempre um outro ângulo que pode oferecer respostas melhores, né? O livro estava pronto, sem dúvida nenhuma, então não precisava mais dele, aspas, né? Mas ao mesmo tempo, em paralelo, a espiritualidade, e isso é literal, a palavra é essa mesmo, a espiritualidade havia aumentado, e o espiritismo, na verdade, no meio racional havia aumentado. Então, se por um lado ele preparou a humanidade, preparou os livros e entregou tudo que tinha de entregar no tempo certo, por outro lado, a bengala espiritual, a dependência dele, né, muito grande, não só da vontade de estar junto, de dar um beijo na mão ou de dar um abraço, mas de pedir orientação, de buscar por solução, né? Então eu acho que a saída dele, por mais dura que seja, do campo material, do campo físico, né? Por mais que as pessoas queiram relativizar ou queiram achar palavras para poder talvez suavizar a saída dele, né?
mas é uma saída de forma abrupta, na verdade. Então a despedida dele foi realmente uma pancada para muita gente na época. Eu lembro perfeitamente quando aconteceu lá um mês depois do que você falou, né? De como foi difícil para mim, para muita gente ao meu redor, né? Mas a gente observa hoje, depois de tantos anos, que as pessoas relativizam mais e que elas justificam mais. A gente sabe que o livro está pronto, a gente sabe que ele preparou, mas ao mesmo tempo eu tenho uma sensação de que havia algumas outras coisas a serem feitas que acabaram não sendo feitas, né? E ficaram para o momento mais propício. Mas isso é uma visão pessoal minha. Sim. Então, só que naquele final de ano, no Retiro Racional, todo mundo, todos os estudantes ali estavam muito felizes. Uhum. Mas eu estava na alegria, né? A minha irmã na banda até chegou a falar, né? De sentir essa alegria toda. Eu tinha uma observação dos astros, né? A lua, ela estava com um círculo em volta. Eu acho que o sol também estava bem diferente. E eu não sei, eu acho que essa alegria ele estava compartilhando com a gente. Uhum. Por ter cumprido a missão, né? De trazer para a humanidade esse conhecimento. É o conhecimento da volta de tudo, da origem, né? O nosso conhecimento da origem, de saber quem eu sou, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então, a cultura racional é a porta de entrada do mundo racional. E ele cumpriu a missão dele, né? Verdade. Cumpriu. E entregou aí para a humanidade e compartilhou a alegria. Eu não sei, você estava no final do ano, né? Não, eu estava falando de janeiro de... Eu estava lá no final do ano, com certeza, mas a lembrança muito forte foi de janeiro de 91, né? Então a minha análise, na verdade, é de vários ângulos, né? A gente está olhando o ângulo de quem realmente sente falta, de quem adoraria estar mais tempo com ele, óbvio, né? Isso é um ângulo. O outro ângulo é daqueles que não estavam tão focados no livro, mas focados na dependência, na bengala, que eu chamo de bengala, né? De estar sempre procurando por solução pronta, né? Estar sempre procurando um resultado mais rápido. Tem um outro ângulo da espiritualidade, né? Do uso excessivo da salinha e minimizar o uso do livro, na verdade, o estudo do livro, né? E eu sei por vários outros relatos e outras conversas que eu tive com estudantes mais antigos, né, na época, e eles demonstram claramente que havia uma dualidade dentro do retiro de duas realidades, né? A realidade que era o mundo racional a única prioridade e a outra realidade que a espiritualidade era ainda uma dependência de alguns, né? Embora a fase do espiritismo terminou em 35, mas as pessoas insistiam muito e o livre-arbítrio manda, né? E ele não interfere no livre-arbítrio. Então eu sinto que algumas pessoas estavam ali por ele, né? E outras pessoas nem tanto. É por isso que quando ele faz a transformação, né? A passagem dele para o mundo racional, na parte física, a gente está falando da parte física, né? E deixa esse vácuo, né? na comunidade. Teve muita gente que não suportou essa notícia de uma forma positiva, né? Então você vê que o ser humano tem essa limitação de entendimento, né? Que ele acha que sabe, que ele acha que entendeu, e é nesse momento que ele mostra que não entendeu nada, né? Porque a pessoa que sentiu um impacto e foi embora do retiro mexido, né? É porque não entendeu. A pessoa que em 91 entrou em conflitos internos, né? Em questionamentos do porquê das coisas, né? Também não entendeu. Eu sei que eu fico falando sobre isso, mas eu acho que é importante falar um dos relatos mais duros e mais intensos que só duas pessoas tinham vivido, né? Que é o meu pai e o Bebeto, numa situação bem específica. Sim, eu lembro do seu pai. Seu pai que
Pode falar. Que apresentou você para mim. Ah, é? Ele estava com a sua mãe, então, final de semana lá no retiro, né? Sim, sim. Na época, ele apresentou você para mim lá no retiro. Acho que foi em 97, se eu não me engano. E eu ficava na Tefa, né? Eu não lembro. Colaborava na Tefa. Mas esse momento do meu pai e do Bebeto é o que eu estou querendo dizer. Às vezes a saída dele física, para muita gente, é o fim, né? E o meu pai e o Bebeto testemunharam algo interessante, porque na vida material, quando um médico deixa, né, nítido, claro, né, que há o falecimento de um ser humano, ele declara, olha, já aqui é preparo mesmo para o cemitério, porque morreu, né? O médico vai nessa abordagem, né? Não tem mais vida, né? E o Bebeto era enfermeiro, né? Então, eu acho interessante que duas pessoas testemunham ele depois do momento de declarado que ele não estava mais entre nós em vida, né? Ele abre os olhos, olha para o Bebeto, olha para o meu pai e fecha os olhos. Então, ambos ao mesmo tempo viram isso. Ambos ao mesmo tempo viram isso. Pode falar. Eu ouvi um relato, alguém falando que o seu Manuel tinha aberto os olhos. Sim, Bebeto falou. Para a atividade. Sim, Bebeto. Porque na verdade o que aconteceu foi um choque para os dois, né? E é muito difícil para falar. Então, obviamente, meu pai falou na família, né? E o Bebeto, quando voltou para o retiro, comentou. E meu pai serviu de testemunha, porque eram só duas testemunhas, né? Que viram. Então, é nessa parte que eu entro, na questão física, né? Porque é óbvio que para muita gente ali é o fim, né? Então, ficam vários questionamentos, né? Da vida, da matéria e da importância dela. Se da mesma forma que ele crescia ou diminuía, ou mudava a feição, né, em matéria, o que mostra uma alteração na matéria, que para muita gente é inadmissível, né, que a matéria consiga ser alterada. A presença dele, depois de declarado, né, que não estava mais entre nós, que meu pai e o Bebeto foi autorizado a se despedir no hospital, né, porque ele estava no hospital, e os dois vendo ele abrir os olhos, então mostra o quê? Mostra que ele está sobre a vida, né? Acima da vida terrena. Então é uma questão de partida, mas mais de uma parte simbólica, né? É um simbolismo ali, porque a matéria não significa absolutamente nada. E muito pelo contrário, é um facilitador, porque no momento que você já não é mais matéria, né? Digamos assim, para quem é de matéria, é muito mais fácil você, por exemplo, quando você viu nos seus sonhos de pequena, você vê a energia, né, dele, você vê a presença dele. Então, eu acho que para muita gente se tornou muito mais, embora muito mais difícil, óbvio, porque você sente falta, mas muito mais fácil de lidar com a presença dele em qualquer lugar. É por isso que tem tantos relatos, mesmo depois da partida dele em 91, de estar vendo ele, de estar presenciando, conversa com ele, né, de ver nas casas, nas caravanas, né, em livrarias, em desfiles, e quantos relatos. Não, mas eu vi, eu tenho certeza que eu vi, né? Continua assim. Eu vi uma foto, a dona Anita de Itaboraí, ela tem um relato muito lindo, ela já se transformou. Ela tem um relato muito lindo, que inclusive o seu Manuel, né, falou para ela relatar no jornal Racional, na TV era Circuito Interno, né? E acho que no jornal impresso também, que ela foi ao Mundo Racional e voltou. Mas ele falou para ela contar isso. Mas ela me mostrou uma foto da caravana, né? Depois da divulgação, eles foram almoçar, tudo, lá na casa dela. E tinha uma árvore grande lá no quintal, né? Aí tiraram uma foto. Quando revelou a foto, o senhor Manuel apareceu na foto. Ela me mostrou isso, eu vi, em miniatura. Eu falei, meu Deus, que lindo, né? Olha, realmente ele está em todo lugar, né? O senhor Manuel está em toda parte, em todo lugar. Ele não foi embora, ele está conosco. Mas nesse período foi duro, né, Kátia? Foi duro porque foi. As pessoas não estavam preparadas. Engraçado que
porque as pessoas falam muito de preparo, de leitura, de estudo, mas é nessa hora que você vê que não tá, né? Então é muito duro para muita gente. Teve gente que foi embora dali sem saber o que ia fazer, perdeu totalmente a noção do que deveria fazer, né? Então, eu acho que esse momento que foi um divisor de águas, né? Ele causou um impacto muito grande em vários pontos de vista, né? No positivo e no negativo. Então, eu acho que a matéria para quem é de matéria é muito importante, né? E quando você lida com o espiritual é muito mais difícil, né? Pode falar. Então, eu entendo também que as pessoas tinham pessoas que eram muito ligadas no São Manuel, né? Era muito ligada nele. Então, eu acho que para essas pessoas o impacto foi assim muito grande, né? E até deixarem a cultura racional, né? De fato, não entenderam. Né? Sim, de fato, não entenderam. Exato. Então, aí, né, continuando com o meu relato, aí tinha a inauguração da praça. Praça lá das Nações. Então a gente estava ensaiando, a Banda União estava ensaiando o Raciocínio, Tudo pela Paz, que era a música nova, e Praça das Nações, para tocar para ele. Foi feita até uma camiseta, né? Eu já não tenho mais ela. De homenagem a ele para aquele momento. Então lá na praça, tocando para ele, aí isso é mais um relato meu que eu vou dar, tá? Tava tocando a música. Tá aí quem viu o mensageiro que chegou aqui, vindo de outros ares, foi que vi, cumprindo profecia natural. Aí tem outro trechinho, eu não lembro a música toda, tem outro trechinho da música que é mais ou menos assim. Vejo ao seu lado os três poderes, como que acenando aos seres, que o raciocínio há de vir, tem à sua frente um monumento, esperando seu momento, nave pronta pra subir, tá aí quem viu, tá aí quem viu, e a gente tocando. Aí a minha cabeça parece que foi puxada para trás. Aí eu olhei. Quando eu olhei, estava ali um habitante do mundo racional, bem baixinho, azul prateado, grandão, e derramava uma chuvinha prateada e colorida, mas que ela não caía, ela retornava. Mas lindo demais, lindo, lindo, lindo. Parecia alguma comunidade. Olha, é difícil você descrever, né? Porque não é uma luz de matéria, assim, de energia, uma luz de poste, não é algo diferente. Parecia que tinha uma comunicação olha, mas muito lindo. Eu não sabia se eu tocava toró, né? Se eu olhava para o seu Manuel, né, ele estava ali na praça, que era a inauguração da praça, né? Ou continuava olhando para o habitante, porque ele estava baixinho, Wilson, mas lindo. Uau, nossa, muito lindo. E depois que a gente tocou ali, a gente, né? Isso foi dia 30 de dezembro? Foi dia 30? Isso, tocando para ele, ali na praça. Aí subindo lá, né, os três poderes, né, dando a volta dos três poderes. Aí lá na frente tem aqueles morros, né? De longe eu vi uma luz e essa luzinha ficou grande, começou a girar, acender várias luzes. Parecia um disco voador. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Depois ela formou uma luz e subiu. Também um momento, né, ali muito lindo desse final de ano, né? Mas outras pessoas viram também. Não foi só eu que vi, né? Outras pessoas viram também. Você não acha que porque em 2 semanas ele estaria deixando esse plano, né? Materialmente falando, tá? Fisicamente falando. Em 2 semanas ele estaria deixando o plano. Então você não acha que é uma despedida e uma comprovação? Sim, nossa, mas muito lindo. E porque estava todo mundo feliz lá no retiro, todo mundo alegre. Eu entendo, né, como eu tinha te falado, assim, o meu entendimento é que ele estava compartilhando essa alegria com todos, né? Porque não era só eu que estava feliz, era muita gente feliz. Então ele estava cumprindo
ele tinha cumprido a missão dele, né, que foi trazer esse conhecimento para a humanidade, que ele já tinha dito que ia embora quando terminasse a obra. Lá no programa do Wilton Franco, o Wilton Franco fez essa pergunta para ele, né, que ele ia embora. Eu não lembro mais a pergunta, mas ele respondeu que ia embora quando... Se não haveria necessidade, porque o mundo é muito grande, de vir outros Manuel para poder ajudar a espalhar a obra. Aí ele disse que não haveria necessidade, que a obra já estaria pronta. Era possível. A obra estaria pronta. Ele, né? Isso, a obra estaria pronta, então encerrou a missão, né? Sim, encerrou a missão dele. Sim. Eu lembro, também vou contar um fato aqui, que naquele mês de dezembro, mas isso é dos colaboradores, que eu morei lá no Retiro, né? Convivi lá, com as pessoas que conviveram com o São Manuel, né? Tudo. E que me contaram isso, né? Que o São Manuel, ele, em dezembro, daquele ano mesmo, né? No começo de dezembro, ele chamou os colaboradores lá da gráfica para comemorar a impressão dos 1000 livros, né? Ele chamou, e acho que tem uma foto disso aí, porque o livro, o conhecimento, a obra estava entregue para a humanidade. Então, isso é um relato, né? Da época lá, que me falaram, né? Aí, 13 de janeiro, né? Foi a comunicação, né? A gente estava em festa lá na banda, em São Paulo, a gente estava em comemoração lá, tudo. E aí veio o comunicado, né? Começou um zum, que depois foram comunicar mesmo no outro dia para todo mundo. Dia 14. Que era a transformação do São Manuel, né? E ligaram tudo, né? E aí, dia 19 de janeiro, que foi no sábado, estava todo mundo lá de volta no Retiro Racional. E eu também estava lá, eu fui, né? E entramos, né? Tocando a imunização racional, né? Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. E eu senti, assim, sensação de paz, assim, lá dentro, né? E o corpo do São Manuel estava lá na varanda, e para todo mundo, né, ir lá se despedir, né, estava aberto para todo mundo ir lá se despedir dele. Eu não fui, né, de imediato, eu dei um tempo para ir, só que assim, teve um momento que eu fui ali no prédio, é outro relato que eu tô dando. Teve um momento que eu fui ali no prédio, eu não tinha ido até lá no final, o máximo que eu ia até ali, né, na escada ali onde tem essa linha, né? Não, mas ainda não tinha ido para lá, né? Porque né, eu só fui adentrar ali, né? Me deu curiosidade de saber lá no final do corredor, me deu um negócio de ir lá no final do corredor daquele prédio, e eu fui. Aí quando eu chego lá, eu fui olhando os quadros que estavam ali, né? Mas foi ficando escuro. Aí lá no final, que eu cheguei lá no fim, me deu um apavoramento, uma sensação que eu tinha que sair dali logo, sabe? De caverna, não sei. Eu li os livros de Abdrush, de Rosélia Gonçalves, né? Então, tem umas citações sobre caverna, e eu não sei por que eu associei. Aí eu saí, virei, né? Eu tenho que sair logo daqui, e fui voltando. E nisso que eu fui indo, né? Vejo o São Manuel vindo para mim, grandão. O meu coração disparou. Eu fiquei assim confusa, porque eu estava ali com uns 20 anos, né? Eu não tinha esse amadurecimento racional, entendimento sim, mas o amadurecimento a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então, eu ficava assim, ele está lá na varanda, como que ele pode estar aqui e vindo na minha direção? E o coração disparado, e eu fui indo. Aí quando foi chegando mais perto, aí que eu vi que eram 2 pessoas, que era a senhora Átila e a outra pessoa eu não lembro quem era que estava do lado dela. Aí passei, saudei, ela saudou, né? Aí eu respirei bem tranquila. Ufa! Mas olha, você vê, mas eu vi ele vindo pra mim, eu vi direitinho.
Aí depois eu resolvi mais tarde, né, ir lá entrar na varanda para me despedir dele, né, ele lá. Uma vez, quando eu entrei ali da varanda, eu senti uma sensação muito forte de paz, muito forte. E ao fui dar a volta, né, ali, no caixão ali, né, olhando para ele, eu cheguei, fui bem devagarzinho, eu cheguei perto do rosto dele, né, olhei para ele, mas aí eu comecei a sentir a mesma sensação da primeira vez que eu tinha ficado assim do lado dele, que eu comecei a sentir ele, que ele sabia, né, ali da minha intenção de chegar nele, eu comecei a sentir que ele estava me vendo ali, sabe? E que a qualquer momento ele ia abrir os olhos para mim e eu saí rapidamente. E eu falei assim, não estou preparada, saí rapidamente. Então, esse é um relato meu, né? Mais um relato meu de estar lá, né? Pela última vez vendo ele, né? Ali, né? Na varanda e ter essa sensação de que ele estava ali me olhando para mim, né? Sentir, ter uma comunicação, né? Não sei. Aí no dia seguinte o corpo dele foi levado, né, para os Três Poderes, a banda União Racional foi tocando, acompanhando assim todo o trajeto, mas eu vi que teve uma movimentação lá na frente, mas só que eu não sei explicar o que foi, porque o que aconteceu exatamente, né? Eu estava lá atrás, né? Então, mas teve uma movimentação, mas parece que foi com um cavalo, mas aí eu não sei falar, né? Aí, dessa parte, mas sei que teve um relato aí, né? Que quem estava lá na frente viu, né? E teve muita emoção. E o tempo foi passando, nós fomos divulgando. Nós fomos divulgar na Eco 92. 92, no Rio de Janeiro. Muito bonito, por sinal, né? Muito bonito. Muito lindo, com a banda União Racional, a maior banda do mundo. Nossa, eu acho que, eu não sei quantos integrantes foram, acho que quase 1.700 e pouco, eu não lembro mais, precisar, né? O tanto de estudantes, mas a banda União estava muito estudante, foi muito lindo, né? E eu participei também, né? Os maestros na época chamaram, ia ligando para os estudantes, né? Todos os estudantes eram convocados, né, para o trabalho racional, sem exceção, e quem pudesse ia, né, nas divulgações. Então, e a cultura racional estava sendo ali divulgada para o mundo inteiro, né, através dos jornalistas internacionais que estavam lá presentes, né, no evento, né, a nível mundial, né. E neste evento aí foi consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável. E a cultura racional participou, né? Divulgando o livro. O conceito de desenvolvimento sustentável. Sim. Então, algo assim, olha, é muito bonito isso, né? E depois nós fomos, com a cultura racional, nós fomos divulgar, né? A cultura racional, nós fomos divulgar na Argentina. Acho que foi nesse ano, foi em 1991, porque a ECO foi em 92, né? E a Argentina foi em 91, se eu não me engano, acho que foi, né? Foi um trabalho bem bacana, nós fomos para o Paraguai, divulgar no Paraguai, também teve as pessoas gostaram muito, né? Foi uma bela divulgação, as pessoas queriam a camiseta da cultura racional. Tinha uma pessoa, um rapaz lá, queria que eu trocasse a camiseta com ele, aí eu chamei o seu Falcão para ver se tinha uma camiseta da cultura racional para dar. Então foi uma grande divulgação lá, né? Da cultura racional. As divulgações internacionais começaram nesse período, né? Porque Portugal também, a viagem... Porfírio tinha uma foto na gráfica de uma caravana que foi a Portugal nesse período, eu acho, né? Dos anos 90.
Então, quer dizer, as divulgações parece que começaram nesse período, né? Argentina, né? Uruguai. Não, né? acho que não tem relatos de antes, eu acho, do começo de 80, acho que Dos anos 80? 83. Eu acho que tem. Eu vi alguns relatos de estudantes da década lá de 70 que acho que foram para a Argentina com a orientação do pai. Eu acho que. Interessante saber. Né? Eu acho que tem. Eu nunca ouvi, não. Nos anos 70 Então, nunca ouvi, não. Não, acho que no começo dos anos 80. Acho que foram para a Argentina, no lugar lá. Então, aí depois nós fomos para o Uruguai, divulgar no Uruguai, né? Primeiro San José, depois Montevidéu. Aí só que tinha uma multidão de pessoas lá aguardando a banda, porque foi divulgado que era uma escola de samba do Rio de Janeiro que ia, só que foi muito melhor, né? Foi a cultura racional, né? Vou levar as boas novas lá, né? da fase racional, né? O conhecimento da fase racional. O pessoal estava preparado para sambar, né? Isso. Achava que era uma escola, né, de samba do Rio de Janeiro. Então foi aquela multidão de pessoas lá, né? Aguardando. Só que não, era muito melhor, que era a divulgação aí da cultura racional, né? Levando as boas novas. E o maestro da banda, minha gente, vamos, samba, samba racional, vamos lá, minha gente, samba racional, o tempo todo a gente tocando samba lá, né? E em 1994 nós fomos para Santiago do Chile, né? Um voo fretado, só estudantes. Foi num dia, a gente voltou no mesmo dia, acho que se não me engano foi no sábado, né? Saímos de madrugada e voltou à noite. Foi uma divulgação também muito boa, muito bacana. A gente tocou lá no colégio, né? A gente tocou nas ruas de Santiago. Tinha muita gente lá também, né? Muitas pessoas nas ruas. Então, foi uma divulgação muito, muito bacana. Eu participei desses 4 países aí, eu fui, né? Divulgar. Muito legal. E em Santiago do Chile, no aeroporto lá, também porque chamava a atenção, né? E o pessoal gosta muito, esses países que vizinham, gosta muito do Brasil, né? O povo brasileiro, do samba também, do Belé, né? E teve um momento lá também no aeroporto que havia um rapaz e uma moça, né? E eles começaram a olhar para mim, eu estava meio que virada, e eu vi que eles estavam querendo ver a camiseta da cultura racial. Aí eu observei isso, virei para eles, né? Abri os braços, e eles vieram os dois para conversar, né? Perguntar sobre aquilo dali. Aí, só que eu não falo espanhol, né? E lá eles falam muito rápido, não dá para entender. Aí tinha um estudante que estava perto, né? Que fala o espanhol e conversou, e divulgou para eles, né? Ali, né? Era o Marco? Se foi filmado? Não, era o Marcos que traduziu? Desculpa, eu não entendi. Quem é que traduziu? Quem é que era bom na tradução lá, para a cultura racional? Quem atendeu ali, quem estava junto ali, foi o Denis. Era o Denis aqui. Ele foi junto, ele viu, né, estava ali perto e conversou com eles, divulgou para eles a cultura nacional no idioma deles. Né? Então eu achei bem bacana também, né? O interesse. Em 1993, eu sonhei com o Sr. Manuel novamente. Tive um sonho com ele, que eu me via descendo as escadas do prédio ali, do lado da varanda, né? No sentido da varanda do pai mesmo. E eu vi o Sr. Manuel, o corpo do Sr. Manuel no caixão lá dentro da varanda, né? E comecei a sentir que ele ia levantar, isso no sonho. E ele levantou e me chamou.
né, com a mão. Tipo assim, vem. Aí eu desci as escadas da praça ali, correndo, chamando a minha irmã, né, dizendo que ele tinha me chamado, né? Que ele tinha me chamado, o pai me chamou. Aí eu acordei. Foi algo assim muito real. Depois desse sonho, a minha mente mudou. Eu comecei a querer ir para o retiro racional, a morar lá, né? Ir para lá. E foi, e deu certo, deu ir. Eu e a minha irmã. Aí fomos com estudantes de Taubaté. E chegando no retiro, a senhora Ássia, ela ficava na fazenda, a varanda era fechada, então foram avisar ela, né, lá na fazenda, e ela veio receber a gente lá no hotel, né, veio conversar, foi muito atenciosa comigo, com a minha irmã. Então eu fiquei um tempo lá no retiro, depois eu saí, porque eu fiquei doente, né, aí eu tive que sair. Aí em 1995 em fevereiro teve a divulgação da cultura racional com a banda União Racional nos 3 estados do sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nessa viagem eu estava com medo de ir, né, nesse trabalho racional, por questões de saúde. Aí eu conversava com o Racional Superior na leitura do livro, olhava para a foto dele, conversava. Até que o senhor Falcão, né, que era um coordenador das caravanas em São Paulo, um grande colaborador da fase racional, né, ele chegou para mim e disse: Kátia, você vai, né? Então eu fiquei feliz, então eu afirmei, né, minha cabeça, então eu vou, né, nesse trabalho, né? E inclusive estava tendo muita chuva nesses estados, muito alagamento, mas já estava programado, né, para a banda União Racional ir fazer esse trabalho de divulgação do livro, né? Então, e foi, né? Deu certo de ir. E a primeira cidade foi em Londrina, no Paraná. A gente divulgou lá, chegamos lá de manhã, tomamos café, divulgamos lá no bairro, depois fomos para o centro, depois nós fomos para Maringá divulgar, né? Lá em Maringá divulgamos, aí nós pernoitamos lá. E aí me deu uma emoção, uma alegria, porque a banda, Maringá é a 3ª cidade do Paraná, né? Tem Curitiba, Londrina e Maringá. Então Maringá é uma cidade grande, né? Embora do interior, norte do Paraná, mas é grande. Porque a banda, ela ficou no colégio lá do meu bairro, onde eu morei, cresci e onde a cultura racional chegou, né? Através da minha irmã Ivete. Verdade. Então foi ali naquele bairro. E ali que foi que a banda foi pernoitar, dormir ali, se alojar ali, né? Passar a noite ali, olha. Eu fiquei onde começou, né? A divulgação sutilmente aqui, né? Naturalmente. Então eu fiquei muito feliz, né? Com isso. E aí seguimos, né? Seguimos, fomos para outras cidades do Paraná, né? Cascavel, Foz do Iguaçu e outras, e não lembro mais. E seguindo, fomos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As televisões noticiavam, né? O jornal, muitas pessoas. Foi um trabalho muito favorável. Não pegamos chuva, ou chovia antes ou chovia depois, né? Que a gente passava. Então, não pegamos alagamentos, tudo, sabe, alojamento, chuveiro quentinho, mas foi assim um trabalho assim maravilhoso, né? De divulgação. Muitas pessoas, eu vi pessoas emocionadas também com a banda. A banda faz um trabalho maravilhoso, né? Sempre fez. Aliás, a divulgação com a banda é muito mais fácil e muito mais leve, né? Porque o movimento que a música, né, que a vibração faz nas pessoas facilita muito, né, no contato com o livro, com a energia racional. Sim, é um meio, né, de divulgação da cultura racional, maravilhoso, né? E a música chama a atenção, né? Kátia, é maravilhoso. Para você hoje que está fazendo essa divulgação racional e falando das suas experiências,
qual é a palavra final que você fala para os estudantes hoje que não conhecem o Racional Superior da Terra, né? Que não tiveram essa oportunidade, como estão estudando o livro agora, e o que você falaria também para quem ainda não é estudante do livro Universo e Desencanto? Para quem não conhece a cultura racional? Para dois grupos, para quem não conhece ainda, as suas palavras finais, e para quem começou a ler agora e que não conheceu o Racional Superior da Terra, né? Você tem alguma palavra de orientação para essas pessoas? Que elas se mantenham firmes na leitura racional do livro, né? Que esse é o contato, que a pessoa lendo o livro Universo e Desencanto, ela está conhecendo o racional superior, ela está conhecendo o seu Manuel ali, né? E o racional ele vem contando toda a trajetória da humanidade, a formação do universo, vem revelando a origem da humanidade. Então, que ela se mantenha firme na leitura do livro, que ela está, sim, tendo contato com o Senhor Manuel. E eu desejo, assim, para quem não conhece a cultura racional, que ela possa ter a oportunidade, né, de o conhecimento chegar nas mãos dela, para que ela possa, através da leitura, se conhecer, conhecer a si mesmo, né? Saber a causa de todo esse sofrimento, de todas as angústias que nós passamos, né? De todas as tribulações de que estamos vivenciando hoje no mundo, que tem uma causa. A causa é de não estar no nosso verdadeiro natural, né? E aqui não é o nosso mundo, né? Por isso nós sofremos muito. Então eu desejo que todos possam alcançar a cultura racional, que a humanidade acorde para o novo, a fase vigor, a fase racional, né? E é como está no 8º lá da obra. Então, o melhor do melhor é o que eu desejo para mim e para todos, é a imunização racional. Muito legal. Kátia, eu te agradeço demais pelo teu relato belíssimo, pela tua jornada belíssima desde novinha. Eu acho que é uma referência, é um apoio para quem está começando no livro, né? Que há um caminho a ser perseguido pelo estudante de cultura racional, né? De ser seguido, né, na verdade. E que você mostra com a tua jornada, com a tua simplicidade, que você, desde o princípio, estava preparado para a cultura racional. Então, para quem está aí ouvindo esse relato maravilhoso, né, essas provas da cura dela, né, da doença, das visões com o racional superior da Terra, antes de conhecer o contato com as energias, né, a leitura do livro com as luzes, né, olhar os corpos do mundo racional, comprovando a presença do mundo racional na Terra. Isso é muito gratificante para a gente, viu, Kátia? Queria agradecer também a Pavaná, né? A Pavana, eu sempre falo Pavaná de imediato, não sei por que eu falo, mas eu sempre falo Pavaná. A Pavana também, que indicou a Kátia, né? Um abraço para a Pavana. E agradeço demais mesmo a tua presença, a Kátia Silva. E quem tiver interessado em deixar relatos racionais, né? É só mandar o áudio pelo WhatsApp dos relatos racionais. E quem quiser participar do Encontro Racional é só agendar, que a gente faz a gravação também do Encontro Racional para quem precisar contar os seus relatos racionais. Mais uma vez, um abraço aí a quem estiver ouvindo esse bate-papo, né? Esse encontro com a Kátia Silva. E a gente se vê em breve, viu, Kátia? Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E a maior alegria é se conhecer, né? Saber da nossa origem, né? Como nós surgimos aqui
de onde nós viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Não há alegria maior do que isso. Verdade. Obrigado, um abraço racional para você, Kátia, um abraço a todo mundo que está ouvindo aí o programa e a gente se vê em breve no próximo Encontro Racional. Um abraço a todos aí, salve, salve.